Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje sexta-feira, o Evangelho para nossa meditação é Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que nos é proposto hoje nos apresenta um protagonismo muito forte das mulheres junto dos discípulos de Cristo. É interessante que esse protagonismo também terá muita força na era patrística dos primeiros anos da Igreja. São Jerônimo chegou a criar dentro de Roma uma espécie de escola bíblica com mulheres somente, senhoras, que vinham estudar a Bíblia, meditar a Sagrada Escritura, aprofundar a Sagrada Escritura. No início da Igreja, as mulheres serviam de muitas maneiras. Serviam de muitas maneiras ao povo de Deus, digamos assim, ao serviço da Igreja. Nós encontramos nos escritos antigos a figura da viúva, encontramos a figura da virgem, encontramos outras figuras de mulheres que também têm um papel importante no início da Igreja, e daí por diante. Então, digamos que nos primeiros séculos a mulher tinha um protagonismo, como tem hoje também, de grande importância dentro da vida da Igreja. E aí o Evangelho que nós escutamos hoje mostra Jesus andando nas cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus e acompanhado dos seus discípulos e destas mulheres que eram suas discípulas também. Mulheres que foram, em algum momento, tocadas pelo Evangelho e se tornaram seguidoras de Cristo, se tornaram discípulas e caminhavam com Jesus. O Evangelho cita algumas. Por exemplo, Maria Madalena, Maria de Magdala, da qual tinham saído 7 demônios. E dizer 7 na Bíblia é um número de completude. Nesse caso, quer dizer que dela saíram todos os demônios e os males possíveis. Era uma mulher que não tinha conhecido a luz do Evangelho, não tinha conhecido a luz de Cristo, mas que depois que conheceu, tornou-se uma outra pessoa. É belíssimo ver o quanto o Evangelho transforma a vida das pessoas. Maria Madalena, mulher da qual saíram 7 demônios, tornou-se a primeira a anunciar a Páscoa de Cristo, tornou a mulher que transportava perfumes cheirosos para colocar no sepulcro de Cristo. E este transportar perfumes cheirosos, como se diz, mirófora, dizer aquela que transporta perfumes, se faz com isto analogias muito belas, porque quem é o cristão? É aquele que transporta o perfume do Evangelho para dar ao mundo um cheiro agradável. É aquele que transporta para o mundo o cheiro do Evangelho. O cristão é alguém que tem a missão de anunciar ao mundo que Cristo está vivo e transportar o cheiro do Evangelho, a leveza do Evangelho, o perfume da boa nova, o perfume do amor, da alegria, da gratidão, do diálogo, o perfume de Cristo. Depois, em seguida, o Evangelho fala de Joana, mulher de Cusa, que era um alto funcionário de Herodes. Quer dizer que, mesmo dentro da corte, existiam pessoas que se sentiam tocadas por Cristo, é claro. Depois, em breve, nós veremos no mundo patrístico e também entre os monges do deserto, figuras notáveis no ambiente da corte romana, que se tornarão monges do deserto, que se tornarão padres da igreja,
irão abdicar de muitas coisas para servir a Cristo, nós vamos notar que o Evangelho terá uma força muito grande também entre essas pessoas cultas, entre essas pessoas que trabalhavam na corte e entre pessoas de sangue real, como será o caso mais adiante de Constantino e de Helena, sua mãe. Então o Evangelho irá conquistando as pessoas devagarinho, como continua conquistando hoje também pessoas de vários graus e níveis culturais. Esta Joana representa essa conversão que acontece e essa força do Espírito que sopra em qualquer lugar. Depois aparece Susana e várias outras mulheres que, diz o texto, ajudavam também a Jesus e a seus discípulos com os bens que possuíam. Porque o anúncio do Evangelho depende também da ajuda. O Evangelho depende da providência, não é? É preciso que as pessoas sintam também o Evangelho precisa de meios para poder chegar aos outros, né? A compra de uma Bíblia, por exemplo, esse mês de setembro, para dar de presente a alguém, tudo isso requer boa vontade, doações e tudo mais. Portanto, hoje eu diria que será um dia para pensar sobre o protagonismo das mulheres dentro da igreja, seja na igreja que está nascendo com Cristo, seja na era patrística nos primeiros séculos, e seja hoje, nos tempos de hoje também. O protagonismo da mulher na igreja. Como é importante. As mulheres estão em tudo. Você procura, por exemplo, num coral. O coral tem sempre uma voz feminina. Entre as pessoas que estão na equipe de liturgia, que fazem leituras, também temos mulheres. Entre os coroinhas, também temos mulheres. Então, em todas as pastorais, normalmente, menos o texto dos homens, é claro, temos sempre a presença das mulheres. Isso é algo muito, muito marcante na vida da igreja, não é? Uma igreja que tem esses traços femininos. E uma igreja que, ao mesmo tempo que valoriza a mulher, ela valoriza a mulher de todas as mulheres, a mãe de todas as mães, a mulher por excelência que é a Virgem Maria, não é? Que possamos hoje pensar sobre isso e cada dia valorizar e dar espaço para que as mulheres sejam protagonistas na vida da nossa igreja. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem.